Oi, pessoal! Faz tempo que a gente não senta aqui e conversa com vocês do sofá, né? Verdade. E hoje a gente vai falar 5 coisas que você precisa saber antes de mudar para Curitiba. Então aproveita, já se inscreve aqui se você quer saber todas essas dicas atualizadas, ativa o sininho e vem com a gente. Bora! Eu sou a Rebeca. Eu sou a Ju E esse é o Curtindo com Pouco. Pouco. Então, Ju, qual é o primeiro tópico que a gente vai pensar antes de vir morar em Curitiba? Isso. A primeira coisa que a gente elencou aqui como um ponto importante é você, de fato, avaliar todos os fatores envolvidos. Por que a gente está falando isso? Porque depois de 3 anos morando aqui, a gente viu que tem muita coisa que a gente não avaliou lá atrás e que a gente deveria ter avaliado. Como, por exemplo, a distância da família, né? A gente lá no Rio não morava muito próximo à família. A gente tinha um contato geralmente mensal, ou mês sim, mês não. Não era... Geralmente com os meus pais eu tinha um contato maior, né, Ju? Mas, assim, quando a gente veio pra cá, primeiro, todo mundo resolveu ter filho. É verdade. Então, Temos sobrinhos sobrinhos. recentes, né? Não, agora não mais recém-nascidos, mas eles são bebês ainda. Isso. E isso hoje é uma coisa que a gente sente muito, que é a falta da família. Exato. Então, se isso é uma coisa que pesa pra você, você precisa avaliar bastante. A segunda é a cultura local. Isso. A gente também. Foi uma coisa que a gente não pensou quando a gente Não. se mudou pra cá. A gente se apegou a outros critérios. Mas muitas pessoas que têm chegado recentemente a Curitiba e que assistem o nosso canal e que pedem dicas pra gente, vêm pontuando bastante isso, da cultura, né? Da diferença da cultura daqui, o quanto as pessoas elas são mais reservadas. E tem pessoas que, obviamente, sentem mais isso, e tem pessoas que sentem menos isso. No nosso caso, a gente sentiu mais ou menos. Mais ou menos. E uma coisa que a gente pode ressaltar é: não são todos os curitibanos que são fechados. Não são todos os curitibanos que não falam bom dia. Não é isso. Mas tem curitibanos que são assim. Um outro ponto que precisa também ser avaliado é o clima. Por que a gente tá falando? Você vai falar, Ju, beleza, eu sei que Curitiba é frio. Mas, gente, é muito frio. É muito frio. E a depender de onde você mora, tanto da região quanto do apartamento que você escolhe, fica mais frio ainda, porque se não bate sol em nenhum momento do dia, por exemplo, a casa fica muito gelada. Então, você fica num ambiente já muito gelado. Então, pode parecer bobeira, mas avalie realmente se você gosta daquele clima de muito frio. E o que a gente pode indicar é: vai visitar antes. E vai visitar no clima frio. Por quê? Eu e a Ju, a gente sempre adorou frio. Campos do Jordão, Petrópolis, pra até passear, Gramado a gente foi. Só que pra morar é outro diferente. clima. No primeiro ano que eu tava aqui, a Ju ainda não tava, a minha supervisora, ela me emprestou um cobertor, porque eu estava dormindo com 2 edredões e mesmo assim eu não conseguia dormir de noite. Então, se você puder, venha antes, conheça o inverno, conheça como é a cidade no frio, porque a gente é do Rio, e se você é do Nordeste, do Norte, com certeza você não passou um frio nem perto do frio que faz em Curitiba. Vale a pena dar uma avaliada. Um outro ponto é o custo e a qualidade de vida. Muito se fala em Curitiba da qualidade de vida, né? Que é uma cidade que proporciona muito isso. E também do custo, que o custo é mais baixo. Hoje em dia, a gente Já não acha vê tão baixo assim. Então, também avalie o lugar onde você vai morar, se tem coisa perto, se não tem, se você vai precisar gastar muito, se você tem carro, por exemplo, você vai precisar gastar muito ou não. Então, é muito importante, custo de conta. Então, é importante dar essa pesquisada, porque também pode ser que você venha um pouco mais iludido por essa coisa do custo ali de vida e talvez não seja tão reduzido assim. Então, vale a pena olhar esse quesito também. Então, esse primeiro tópico foi o que avaliar antes de vir para Curitiba. O segundo tópico é o planejamento. O que você precisa fazer para planejar sua vinda para Curitiba? Uma vez que você tomou a decisão, agora é hora de partir para organizar toda essa mudança. E o planejamento, ele é muito importante. E a gente dividiria esse planejamento em 3 partes, né? Quando? Então, é muito importante você definir o quando. Lembra que a gente falou do clima anteriormente? Se você vier de cara no inverno, pode ser que você leve um choque. Então, talvez você possa avaliar a possibilidade de vir no verão ou na primavera, que são temperaturas mais amenas, e você vai passar pelo processo de adaptação de forma gradual. Então, esse é um ponto importante. Ainda mais, assim, muita gente que vem do Norte e Nordeste vende basicamente tudo que tem lá e quando chega aqui, compra as coisas. Se você vier no inverno, se prepara, você vai ter que comprar pelo menos cobertores, cama, né? a cama, porque não tem condições de você dormir nesse chão.
E cobertores, travesseiros, isso é imediato. Você não vai conseguir dormir sem esses apetrechos. Sem esses itens, né? O segundo ponto é o como. Então, como que você vai fazer essa mudança? Você pretende vender tudo, né, no lugar que você tá e comprar tudo novo aqui em Curitiba, ou você pretende alugar um caminhão de mudança? Se você pretende alugar um caminhão de mudança, pesquise as empresas que trazem e tomem muito cuidado, porque tem muita empresa picareta no mercado, gente. Então, tomem muito cuidado com isso. Mas esse como, se você vai alugar um apartamento de caro, se você vai vir para ficar um tempo no Airbnb ou no local temporário, para depois ver um apartamento definitivo, esse como ele também precisa ser estruturado para que essa mudança ela não seja tão traumática, já que costuma ter uma certa diferença de outros lugares do Brasil para cá. Na nossa experiência, né, a gente... Conta aí, como é que a gente fez? Primeiro, a gente teve ajuda de um casal de amigos que já morava aqui. Então, como eu vim primeiro, a Ju ficou lá. E eu fiquei morando um mês e pouquinho na casa desses amigos. E aí consegui um flat, que tinha pelo menos um frigobar, fogão, tinha também sofá, cama, tinha basicamente os itens essenciais para você poder morar. A Ju vinha pelo menos uma vez por mês. Toda vez que a Ju vinha, a gente tinha uma mala enorme. E aí ela começou a trazer cobertores. Isso era verão, tá, gente? Eu me mudei em outubro e a Ju começou a trazer as coisas em dezembro, que foi quando a gente alugou o flat. Então, a Ju trazia toda vez um pouquinho, foi trazendo cobertor. E eu trouxe de tudo, tá, gente? Não só item de inverno, não, mas era coisa de cozinha. Nossa, acho que os livros, basicamente todos eu trouxe em mala. Então era um malão, assim, de não sei quantos quilos. Eu vinha de avião ou de ônibus, eu trazia toda vez que eu vinha pra Curitiba, de 15 em 15 dias, basicamente, eu trazia aquele malão cheio de coisa. Para tentar ir trazendo as coisas aos poucos mesmo, literalmente. Isso. Aí, quando a Ju conseguiu o emprego aqui e veio definitivamente, a gente vendeu tudo grande no Rio. Sofá, geladeira, fogão, cama, meu piano. É verdade. Não, a cama eu consegui trazer. A cama a gente trouxe, enfim, né, de uma maracutaia. Na verdade, foi a ajuda de uma pessoa que estava fazendo um carreto do Rio para cá e acabou trazendo pra gente de graça. A cama, Foi a única coisa que a gente trouxe. Por quê? Porque mudança é caro. É muito caro. Uma empresa de confiança que a gente viu era 15 mil? Era 15 mil reais. Do exatamente. Rio para cá. Então a gente achou muito caro, avaliou direitinho as coisas que a gente tinha e achou que não valia. Porque assim, tem umas empresas que fazem a mudança mais barato. Tem. Mas não tem o seguro. Então... E demora 45 dias para as coisas chegarem. Você não sabe onde essas coisas elas vão ficar hospedadas, né, guardadas. Então, a gente com muito receio disso, e aí a gente vai para o terceiro tópico, que é executar essa mudança em si, a gente avaliou que seria muito melhor pra gente vender tudo, então a gente vendeu tudo via OLX mesmo, tá, gente? Anunciei no OLX tudo, e eu tava lá no Rio sozinha, então eu acabei tocando essa parte mais, anunciei tudo no OLX e aí vendia por R$200, por R$300, e esse dinheirinho também ajudou a gente a ir pagando esses custos da mudança. Ainda assim, depois de vender tudo, depois de toda a viagem trazer um malão cheio de coisa, ainda ficaram algumas coisas no Rio pra gente trazer pra Curitiba. E o que a gente fez foi... Aluguei um carro aqui em Curitiba, subi até o Rio. Gente, foi muita loucura. Foi numa sexta-feira à noite que a gente foi, né, dirigindo pro Rio. Passamos a noite inteira acordada dirigindo. Chegamos no Rio sábado de manhã, não tinha nada na casa, já tinha vendido tudo. De móvel grande, né? Só tinham coisas pequenas, algumas roupas, livros, sapatos, ventilador, espelho. Então só tinham essas coisas que a gente botou tudo dentro desse carro e voltamos para Curitiba no domingo. Então foi meio loucura, não recomendo que façam isso. Então se você puder, de alguma forma, ou trazer tudo junto, é mais fácil. Mas móvel grande a gente acha meio caro. A gente valeu mais a pena vender tudo lá e comprar tudo novo aqui. E Ju, como é que foi a nossa experiência de emprego, de busca de emprego aqui em Curitiba? Esse é o quarto tópico, emprego. A gente, inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando da nossa experiência sobre busca de emprego aqui em Curitiba. A gente vai deixar o card aqui para vocês acessarem. Mas é bem importante que você pesquise bastante sobre o mercado aqui de Curitiba de trabalho. Muitas pessoas entram em contato com a gente falando, eu quero sair da cidade onde eu tô, eu vou largar tudo e vou para Curitiba e chegar aí, eu arrumo um emprego.
Tudo bem, né? É uma escolha de cada pessoa fazer isso. Mas, gente, para nós foi muito desafiador o mercado de trabalho. Então, a nossa dica é que você pesquise bastante, se possível, se programe com uma reserva financeira de pelo menos aí uns 6 meses, para você conseguir também não ter que ficar no desespero. A gente sabe que não é todo mundo que consegue, gente. Essa é uma dica. Se você puder, se programe. E até porque, eu vou entrar um pouquinho no quinto tópico, mas a gente pode voltar pro quarto, tá? O quinto seria alugar um lugar para morar. Pra né? morar. E, gente, se você for para qualquer corretora de imóvel, né? Aham. Qualquer corretora de imóvel aqui em Curitiba, sem emprego, eles vão te pedir umas documentações É verdade. surreais. Vai te pedir CNPJ, vai te pedir extrato bancário, vai te pedir conta, se você tem conta poupança, se você tem dinheiro guardado, eles vão te pedir tudo. Teve gente que já entrou em contato com a gente, eu não consigo alugar porque eu não tenho comprovante de renda. As imobiliárias aqui de Curitiba, elas pedem comprovante de renda. Então, se você conseguir arrumar um emprego antes de vir para cá, é o ideal. Ótimo. Se você não conseguir, saiba que você vai ter que pagar um Airbnb ou vai ter que ver essas casas de OLX, que não é muito seguro, que não tem uma segurança que você vai tratar direto com o proprietário, ou não. Então, se programe. A nossa experiência de emprego foi por exemplo, o que a gente tinha planejado era a Ju vem primeiro. Isso. E eu fiquei 1 ano procurando emprego antes de conseguir meu emprego aqui e não consegui. Acabou que a Rebeca conseguiu antes de mim. Então, assim, se for possível, se programe para arrumar emprego ou antes ou assim que chegar. Porque para você alugar casa é difícil. Vamos para o quinto tópico, então? Vamos para o quinto e último tópico, que é lugar para morar. Por que a gente separou isso aqui como um quinto tópico? Porque nesse a gente tá levando baile até hoje, gente. Por quê? Como vocês sabem, a gente já falou, Curitiba faz muito frio. Muito. E aqui é muito importante que se você gosta de algum conforto térmico, é bem legal você procurar um apartamento em que bata sol. E a gente ainda tá apanhando nesse quesito. Assim, os 2 apartamentos que a gente morou aqui, eles não batem muito sol, batem sol especificamente numa determinada faixa do dia. E aí é difícil, porque realmente fica bem geladinho, né? E aí também tem a questão sua de emprego. Muita gente que trabalha em Curitiba não mora em Curitiba, tá? No Rio de Janeiro é também assim. Muita gente que trabalha no Rio de Janeiro morava na Baixada, que é a região metropolitana. E muita gente aqui também é assim. Trabalha em Curitiba e mora na região metropolitana. A região metropolitana de Curitiba a gente não conhece bem, então a gente não vai falar. O que podemos falar não é igual à região metropolitana do Rio, que você leva 3 horas para chegar no centro de Curitiba. É perto. Aqui, as viações de ônibus... Tem transportes até lá, né? O transporte público é muito bom e leva você para a região metropolitana. Então, vale a pena dar uma olhada nessas cidades ao redor também, se você estiver achando um aluguel muito caro em Curitiba, na capital. Isso. Um outro ponto que é legal também de falar, que é sobre a possibilidade de alugar um apartamento que já tenham algumas coisas. Então, a gente fez isso. No nosso primeiro apartamento, o anterior a esse, tinha mesa, tinha cadeira, tinha cômoda. Óbvio que eram móveis mais antigos, não eram móveis de primeira qualidade, enfim, mas ajudou muito a gente no início, porque aí a gente precisou priorizar, a gente conseguiu priorizar outras coisas, como, por exemplo, geladeira, que a gente não tinha aqui, o fogão, que a gente não tinha aqui. Então, o fato de ter algumas coisas na casa deixou a gente comprar outras que eram de maior necessidade. E a gente também priorizou certas coisas. Então, por exemplo, a gente não tinha micro-ondas, a gente não tinha, até a gente se mudar para o apartamento atual em dezembro de 2021, máquina de lavar. Então, a gente lavava a roupa na mão. A gente comprou máquina de lavar em janeiro desse ano de 2022, quando a gente veio para o apartamento novo e tinha lugar para colocar. Então, a gente foi abrindo mão de algumas coisas para ganhar em outras, priorizando algumas coisas para poder, pro nosso conforto. Mas era duro lavar roupa na mão, gente. É verdade. Era punk, mas graças a Deus a gente conseguiu comprar aí a nossa máquina de lavar. E depois a gente foi comprando outras coisas também. Micro-ondas, que era uma coisa que no início a gente não tinha, depois a gente comprou. Então, aos pouquinhos, a gente foi colocando as coisas do jeito que a gente queria. Mas no início mesmo, a gente só priorizou o essencial: fogão e geladeira. Então, essas são as 5 coisas que você precisa saber antes de mudar para Curitiba. O que avaliar antes da mudança, como se mudar, como planejar,
como executar essa mudança, procurar emprego e escolher o lugar para morar de acordo com a sua necessidade. Esperamos que esse vídeo tenha ajudado você a se planejar e organizar a sua mudança para Curitiba. Curitiba é uma cidade ótima, de braços abertos para todo mundo e tem lugar para todo mundo aqui. Com certeza. Não é? Então, boa sorte na sua mudança. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui. Ativa o sininho para ficar por dentro de todos os nossos vídeos, para conhecer aí Curitiba junto com a gente. Curte, compartilha, comenta. Você conhece Curitiba, já fez a mudança? Você já tá por aqui? Comenta aqui. Aproveita e segue a gente lá no Instagram também, onde a gente compartilha toda a nossa vida aqui em Curitiba depois da nossa mudança. @curtindo com pouco. Eu sou a Rebeca. Eu sou a Ju e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.